Olá, boa tarde, meio-dia e 44 minutos, estamos ao vivo nos estúdios da TV Araçatuba para começar um programa, para levar até você um novo conceito de programa. É o Cidade Aberta, o programa que você ouve pelo rádio e assiste na TV. E a partir de hoje nós vamos levar até você, telespectador do canal 21 da TV Araçatuba, assuntos relacionados a Araçatuba e também à região. Assuntos como política, economia, infraestrutura, e você está convidado a participar aqui com a gente. Você pode fazer a sua crítica, o seu comentário, dar a sua opinião pelo nosso WhatsApp. O número é 996656711. Você também pode assistir pelo YouTube. O canal é alvivo.tvaraçatuba.com.br. A gente espera você. E quem está comigo aqui no estúdio são os jornalistas Arnon Gomes, que é o editor-chefe da Folha da Região, e o repórter Hugo Rocha. Eles vão participar todos os dias aqui com a gente. Bom, só para lembrar, sua participação é muito importante. Você pode fazer a sua queixa, o seu comentário, dar a sua opinião pelo WhatsApp 996656711. E a gente começa falando de economia. O consumo no varejo, que teve aí um incremento no mês de março, segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Bom, essa pesquisa aponta que as atividades varejistas locais acumularam aí 730 milhões e 300 mil reais em vendas no mês de março deste ano, um incremento aí de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E uma das justificativas, para esse aumento nas vendas é a Páscoa, que foi antecipada, em vez de em abril, ela ocorreu em março este ano, e também as promoções são a outra justificativa aí apontada pelos economistas da FEComércio para justificar esse incremento. Bom, o que vocês acham? Vocês acham que isso realmente aconteceu? A Páscoa contribuiu para aumentar as vendas, as liquidações também? Eu, particularmente, não acredito muito na Páscoa, não, porque o que a gente viu de sobra de ovos de chocolate no comércio não está no gibi, E os ovos que tem loja aí que ficou por mais de um mês oferecendo ovo de Páscoa, porque não conseguiu desovar tudo. Agora, o que você acha, Arnon? Talvez eu concordo com você. Acho que a Páscoa também pode não ter influenciado. Eu vou concordar um pouco com o gênero no que ele diz respeito a promoções, A gente viu, até por conta da crise, o comércio sempre faz no começo do ano aquelas queimas de estoque, depois do Natal, do Ano Novo, e a gente percebeu que nesse ano não tiveram tanto sucesso como nos anos anteriores essas liquidações, Então, realmente, algumas promoções que vieram ocorrer depois podem ter contribuído aí para esse aumento no consumo. Agora, é lógico que o aumento aí do consumo não deixa de ser uma boa notícia, porque isso é um indicativo de quanto a economia vai dando sinais. Mas também é como o próprio analista lá do FEComércio falou, é difícil você considerar que isso seja já uma retomada, porque existem fatores sazonais aí, Agora, Arnon, eu gostaria de comentar uma coisa. 5 de 9 segmentos pesquisados apresentaram um crescimento, e o que apresentou o maior crescimento foram as farmácias e as perfumarias. O aumento foi de 15%. No caso dos supermercados, houve um incremento de 6% e de outras atividades de 12%. O que eu vejo aqui nessa análise, nessa matéria, é que a gente tem que levar em consideração também o aumento de preços. Sim. Porque os preços, eles subiram muito nos últimos 12 meses, Então, talvez esse incremento também esteja ligado ao reajuste. Houve aumento no preço dos remédios, preço de gêneros alimentícios também tem subido quase que cotidianamente. Leite mesmo. Cada vez que a gente vai ao supermercado é uma nova surpresa ruim, Porque você tem que desembolsar mais para conseguir comprar o mesmo que você comprava antes, e eu acho que isso também deve ter contribuído para esse incremento aí de quase 5% no volume total de movimentação no comércio aqui em Araçatuba. Olha, para completar o que você falou, Alessandra, o faturamento no varejo na região de Araçatuba em março deste ano já é maior que o mesmo mês em 2013, Então a gente vê aí que desde 2013 nós não tínhamos uma venda tão acentuada, tão alta, desde 2013, no mês de março.
E eu também partilho dessa informação que o Arnon falou, que a promoção impulsiona as vendas, porque estimula não só as promoções, como também os programas de fidelidade que os mercados começaram a adotar, que estimula o cliente a comprar e trocar os pontos que ele obtém em produtos posteriores. Eu acho que isso também incentiva um pouco o consumo. Agora, a gente falar realmente em retomada na economia, acho que 2016 não parece ser o ano ainda, né? Não. Até porque tudo aí vai uma cadeia. Para o consumo, o crescimento do consumo se consolidar de fato, não ser um fator sazonal, acho que isso também depende de uma série de fatores, especialmente da recolocação no mercado de trabalho da maioria das pessoas, né? E também o fim desse clima de incerteza na economia, né? As pessoas temerosas se podem fazer investimentos ou não. Então a gente percebe assim, no caso, como você mesmo colocou, farmácia, supermercado, são itens que as pessoas não podem deixar de fazer são itens compra. básicos, Alimentação, saúde, né? Então é até compreensível, né, que nesse caso o faturamento esteja maior. E aumentou também, como eu volto a dizer, por causa do reajuste dos preços. Os preços estão subindo demais. O leitor aqui da Folha da Região deve ter visto nos últimos dias matérias que nós mesmo demos, referente à alta, por exemplo, no preço do leite. Sim. O disparate nos vários outros, o preço do café também subiu, dos hortifrutis aí, o disparate entre os medicamentos, entre uma farmácia e outra, às vezes o mesmo produto custa, né, uma diferença muito grande entre um estabelecimento e outro. Então a gente percebe essa diferença, isso que vai aumentando também, né? Isso aí. Bom, vou lembrar de novo o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente aqui ao vivo. Lembrando que esse programa vai ser reprisado, mas mesmo assim, se você assistir a reprise, pode enviar para a gente a mensagem pelo WhatsApp, é o 996656711. Como esse programa é diário, a gente pode ler numa outra oportunidade. Se você estiver ao vivo, mande agora. A gente lê agora a sua mensagem com a sua crítica, a sua opinião, o seu comentário, fique à vontade para participar. Uma outra notícia que chama atenção hoje, na edição desta quarta-feira da Folha da Região, foi a desistência do prefeito Carlos Hernandes da candidatura a prefeito nas próximas eleições municipais. Ele simplesmente desistiu. Já era um nome que a gente não acreditava muito que fosse ser consolidado para as próximas eleições, porque ele já teria dito nos bastidores que não seria candidato. E ontem ele decidiu que não será mesmo, e um nome que vai representar aí o grupo político do prefeito Cid Sério será anunciado no sábado, sem ser no próximo sábado, no dia 25 de junho, né? Sem ser no próximo, no outro sábado. No páreo estão Luiz Fernando Ramos de Arruda, que é empresário do setor da construção civil e do ramo hoteleiro também, e o vereador, presidente da Câmara de Araçatuba, Cido Saraiva. O primeiro é do PTB e o Cido Saraiva é do PMDB. Arnon, você já foi editor de política, né? Já foi repórter de política, faz essa cobertura já há bastante tempo. O que você achou da desistência do Hernandes em relação à candidatura aí a prefeito? Olha, para quem está realmente lá nos corredores da prefeitura, da própria Câmara, pode até não ter sido surpresa realmente, né? Carlos Hernandes realmente já tinha dito a interlocutores, pessoas próximas, que não estaria disposto a entrar nessa disputa, né? Agora então sobram dois candidatos, né? O Arruda, que é o empresário, candidato do PTB, e o Cido Saraiva, né? Aí a gente tem que ver a seguinte análise, né? Ao que tudo indica, num primeiro momento, a vitória, né, interna deve ficar com o candidato do PTB, o Arruda, né? Agora, será que o Cido Saraiva seria o vice do Arruda? Você acha que há essa possibilidade também ou não? Mas a política, ela é uma caixinha de surpresa. Eu costumo dizer às vezes que na política nem sempre o que se diz hoje, amanhã, né, se consolida. E será que o Hernandes pode desistir da desistência? Então, né? Agora,
O candidato Arruda, ele já vinha realmente manifestando grande interesse em ser candidato Arruda não, né? O pré-candidato Arruda, perdão. Ele já vinha manifestando grande interesse em disputar o executivo, né? A prefeitura de Araçatuba, pelo menos desde a eleição passada em 2012. Ele era um possível nome para ser vice do prefeito afastado Cido Sério naquela disputa. Em 2012. Acabou desistindo, né, até sobre um acordo em troca de apoio do PT para as eleições de 2014 para ser deputado estadual, candidato a deputado. Isso também não se confirmou, né? Ele não foi candidato a deputado em 2014 e agora ele vê aí a grande chance. Pois é, eu acho que um dos indícios de que ele deve ser o nome é que ele tem aparecido muito, né? Exatamente. Ele tem aparecido em propagandas, ele tem aparecido em outdoors, ele tem aparecido em informativos. Feito uma campanha sempre com a pessoal muito imagem grande. dele, exatamente. Exposto Ele a imagem vincula, dele. claro, né? A desculpa é divulgar a empresa dele, né? A construtora dele, ou o hotel, mas o que a gente vê é a foto dele estampada, principalmente nos outdoors que estão espalhados pelas ruas de Araçatuba. Eu vejo assim, o governo que está se encerrando aqui em Araçatuba, ele tem os seus pontos positivos e pontos negativos como qualquer outro, mas também tem um certo desgaste. Até porque foram 2 anos de mandato, né? E alguns pontos realmente não corresponderam às expectativas, né? O Arruda então surge como uma possibilidade de novo nome, né? E o Cido Saravia, por sua vez, de todo o grupo político do Cido Sério, é uma pessoa que a gente pode dizer assim que tem um capital eleitoral muito forte. Considerável. Né? Considerável. Né? Ele foi o vereador mais votado da história de Araçatuba na eleição de 2012, foram mais de 5 mil votos, e na eleição passada, em 2014, quando foi candidato a deputado estadual, foram quase 30 mil votos. Aqui em Araçatuba só ficou atrás do Dilador, que aí é o suplente mais próximo de uma vaga na Assembleia Legislativa. Você acha que o Saraiva desistiria de ser candidato a vereador novamente para ficar como vice-prefeito? Que todos nós sabemos que não tem um protagonismo quando é eleito. Se a questão for protagonismo, né, no caso, a vereança para ele poderia ser mais interessante. Né? Mas por outro lado, ele também seria um bom nome para angariar votos na chapa do Luiz Fernando. Né? Afinal de contas, ele tem um trabalho forte de assistência social aqui em Araçatuba. Na periferia. E como o Arnon falou, ele é bom de voto. É um candidato que é bom de voto. Teve mais de 5 mil votos nas últimas eleições para vereador e quase 30 mil para deputado. Então a gente não pode negar que realmente ele é um nome forte. É importante analisar nesse contexto assim que muito provavelmente até por causa do afastamento do Cido Sério determinado pela Justiça, talvez o candidato governista não queira vincular muito a sua imagem à atual administração. Mas é inegável a associação, tanto a ligação de Arruda e Cido Saraiva com o atual governo. E com o PT, né? Porque o principal negócio do Arruda é a construtora que ele mantém. Minha Casa Minha Vida, foram realizações. E os projetos habitacionais que a gente tem aqui em Araçatuba, a maioria foi feita por ele, pela empresa dele e pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, que até então era administrado pelo PT. Exatamente. Né? Então há esse vínculo desde lá atrás. O Cido Saraiva também, PMDB, um partido talvez o principal aliado do governo, ocupa cargos importantíssimos na administração municipal, secretaria municipal, tem cargo lá no DAIA, então um partido de muita influência no governo também. E que sempre esteve aliado ao governo Cido Sério. Claro que houve alguns momentos de rusga, né, em que, principalmente quando ele foi candidato a deputado, houve um ligeiro racha, porque a ex-mulher do prefeito Cido Sério era candidata a deputada estadual também, né, então ajudou a dividir os votos aí. Nesse momento houve um certo racha com a administração municipal, mas depois eles fizeram as pazes, ficou tudo bem, e ele voltou a ser aliado do prefeito Cido Sério e permanece até hoje. Exatamente. Né? Arnon, mesmo o Hernandes abrindo mão da candidatura, o Valdivino Bittencourt ponderou sobre essa declaração dele, disse que não é bem assim o que ele quis dizer. Como que isso a gente pode fazer uma leitura dessa declaração do chefe de gabinete Valdivino Bittencourt? Sim, eles têm uma função, às vezes, da informação oficial, né? Mas
é até aquela coisa que a gente colocou aqui no começo do programa, né? A política, ela tem sempre as surpresas. De repente, pode haver alguma articulação, alguma movimentação muito posterior nos bastidores que o leve à candidatura, né? A gente tem um exemplo, só para a gente relembrar um pouco da história recente, foi lá em Birigui, né? Na eleição de 2008, então o prefeito Wilson Borini não seria candidato a prefeito de jeito nenhum. As próprias convenções do PMDB à época oficializaram o vice dele, que era o Paulo Batista, como candidato a prefeito. Ele não ia disputar as eleições, isso ficou até sacramentado em convenção. Quase um mês antes das eleições, o candidato do PMDB, o Paulo Batista, renuncia à candidatura e o Borini, então, entra como candidato e se reelege. Né? Então, complicado. É uma caixinha de surpresas, realmente. É uma caixinha de surpresa. Então, assim, a gente também não pode desconsiderar no todo esse posicionamento do Bittencourt. O fato o que a gente sabe é que nos bastidores o Hernandes já vinha demonstrando que não gostaria de ser candidato. Exatamente. Né? Mas, como eu sempre digo, né, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte até o dia 25, quando eles vão divulgar o nome do candidato aí que terá o apoio do prefeito Cido Célio, né? Prefeito afastado Cido Célio. Só um complemento nessa leitura, né? E vocês percebem que o grupo governista ele tem 15 partidos, né, na sua conglomeração, né? E dentre esses 15 não está justamente o PT, né? Que é o partido do Cido Célio. Que rachou, pelo menos aparentemente, né? Aparentemente. O PT fala que o objetivo do partido, determinado em convenção estadual, é por lançar candidatura própria nos principais centros. E o prefeito Cido Célio já disse que não vai apoiar o candidato do PT, que no caso já foi definido. Espera-se muito nos próximos dias até segundo informações de gente de influência dentro do PT local, que o partido venha fazer até um ato para oficializar essa ruptura com a candidatura do Hélio Consolaro, que até há pouco tempo era secretário municipal de Cultura. Mas eu não sei não, viu, Arnon, se eu acredito nesse racha. De repente pode ser até uma estratégia do prefeito para dividir aí, para tumultuar o cenário político e tumultuar principalmente a campanha eleitoral, como ocorreu em 2012. A gente sabe, né, que o Sidney Cinti, recém-falecido, ele, numa parceria com o prefeito Cido Célio, eles colaboraram para tumultuar a eleição e prejudicar o candidato opositor ao Cido, no caso de Lador, na época, né? E pode ser que o mesmo esteja acontecendo agora em relação ao Hélio Consolaro, né? O Hélio, ele nega com veemência que será o Cinti dessa eleição. Mas ele pode ser um Cinti, exatamente. Exatamente. A história, né? Ela ensina que essas movimentações na política são recorrentes. E realmente o Hélio Consolaro foi um membro aí, era até então o secretário mais longevo da administração municipal, que estava há mais tempo. Desde 2009. Desde o primeiro ano era o único fiel mesmo até agora. É muito difícil você desassociar a imagem dele da atual administração, agora ele sendo um candidato adversário do governo. A administração que ele sempre defendeu. Exatamente. Né? Bom, gente, agora é 1h em ponto. A gente vai fazer uma pausa, um intervalinho. Só para lembrar, você pode participar com a gente. Estou aqui com o telefone na mão esperando a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 996656711. Daqui a pouquinho a gente volta. 36367778. Vender ou alugar com Telefolha é sem esforço, aqui todo mundo vê. Seu anúncio brilha muito mais. Carro ou moto, imóvel ou emprego, com Telefolha é fácil vender ou alugar. 36367778. 36367778. Com Telefolha é rápido e fácil anunciar nos classificados da Folha da região. É só ligar. 36367778. Vender ou alugar com Telefolha é sem esforço. Todo mundo lê.
Olá, estamos de volta ao vivo com o Cidade Aberta, um programa que você ouve pelo rádio e assiste na TV. Programa que é feito para você, por isso o seu canal de comunicação conosco é pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua opinião, fazer a sua crítica, o seu comentário, enfim, ficar à vontade para participar aqui com a gente pelo 99665-6711. Inclusive já temos uma participação aqui do Joel. O Joel que fala sobre a má conservação da rodovia Marechal Rondon. Ele disse o seguinte: vai aqui minha denúncia como contribuinte, né? Sobre a via Rondon, pagamos pedágio, pagamos caro pelos pedágios e as condições de tráfego da rodovia Marechal Rondon não são das melhores, né? O Joel, então, de Araçatuba, diz que falta manutenção, né? Fala que a via Rondon precisa conservar melhor a rodovia Marechal Rondon, que é a principal via aqui de ligação aos municípios da nossa região, né? E eu concordo com o Joel, viu? A rodovia Marechal Rondon, ela carece de muita infraestrutura ainda, né? Para começo de conversa, você não tem telefone público. Tudo bem que todo mundo hoje tem celular, mas se acaba uma bateria, por exemplo, como é que você faz para se comunicar se um carro quebra, enfim, né? E também tem a questão do asfalto, né? Ela precisa de uma melhor manutenção mesmo. Vocês concordam? Olha, Alessandra, eu utilizo a Marechal Rondon quase todo final de semana, que eu visito a casa dos meus pais, que é em Andradina. Então, o trajeto de Araçatuba até lá carece de retornos, muitos. Alguns deles, inclusive mais próximos a Andradina, não estão concluídos desde que a rodovia foi duplicada. Então, você chega em alguns locais, você tem que andar 15, 20 quilômetros até encontrar um retorno ou chegar no trevo de alguma cidade para você fazer o retorno. É muito complicado. É uma rodovia que precisa mesmo, há muito tempo, de reparos no asfalto. Manutenção asfáltica, né? Porque a gente sabe que o asfalto desgasta com o tempo, com o uso, mas essa manutenção ela tem que ser feita periodicamente, né? Porque pedágio é caro. Pedágio, cada vez que você passa, você tem que pagar, não tem jeito. E eu acredito que esse trecho mais próximo ao interior, mais ao fim do estado, é o mais esquecido pela via Rondon. Porque em outros trechos mais próximos a Bauru, o descaso não é tanto. Eu não sei se porque o fluxo é maior, mas também por conta de ser outra concessionária em alguns pontos, né? Pode ser o problema da concessionária também. Eu gostaria de agradecer ao Joel pela sua participação, Joel, e você que estiver assistindo a gente ao vivo, pode mandar pra gente a sua mensagem, 996656711. Se você assistir à reprise, também fique à vontade para mandar, que a gente lê numa outra edição do programa. Pode falar, não? Isso a gente está falando de uma rodovia no estado de São Paulo, que é sob concessão, que em tese não, as próprias pesquisas mostram que dispõe de melhores condições, né? Então você vê assim que a queixa realmente da população, embora ela preencha itens aí de segurança, sinalização, né, que faz ela aí que coloca ela como rodovia de melhor qualidade na região, existem problemas gargalos que ainda não são solucionados, né? Pois é, eu acho que o Joel tem razão nessa reclamação, né? Se a gente paga, a gente merece uma rodovia melhor. Agora, já que a gente está falando de rodovia, eu gostaria de falar de um acidente que, inclusive, este assunto é manchete no portal folhadarregião.com.br. Lá na rodovia Assis Chateaubriand, SP 425, ocorreu um acidente na madrugada de hoje. Marcelo Brandão Nunes, de 30 anos, de São José do Rio Preto, acabou morrendo neste acidente que aconteceu na madrugada de hoje, né? Ele era passageiro de um Gol que era conduzido por um homem de 40 anos, residente em Planalto, e que se feriu gravemente. O ônibus, que havia saído de Patos de Minas, Minas Gerais, com destino a Maringá, no Paraná, era ocupado por 28 passageiros. Desse ônibus, ninguém se feriu, felizmente. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo seguia a pista no quilômetro 232, quando, por motivos a serem esclarecidos, bateu frontalmente com o Gol, e esse acidente acabou resultando na morte de Marcelo Brandão Nunes. Esse assunto está como destaque no portal da Folha da Região. Lembrando que a Assis Chateaubriand é uma das principais vias de acidentes no interior do estado. É uma das rodovias mais violentas da nossa região e também do estado.
Bom, e um outro assunto também que é destaque no portal da Folha da Região, um assunto preocupante, né? Um homem que levou 5 tiros nesta madrugada lá no Traitu. Violência, né, gente? A criminalidade, inclusive esse deve ser, eu acho que a gente já passa dos 20 homicídios este ano em Araçatuba. Esse crime ocorreu na madrugada de hoje. Um homem de 60 anos que acabou ferido aí com 5 tiros. Isso aconteceu lá no bairro Traitu, em Araçatuba. De acordo com a polícia, ele estaria acompanhado de outros moradores no bairro por volta de 00:30 e durante uma discussão, um deles sacou uma arma e efetuou os disparos. A vítima foi atingida por 5 tiros, como eu disse, e o autor do crime fugiu. Uma equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada e, após o primeiro atendimento, encaminhou a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o paciente passou por cirurgia e permanecia internado no início desta tarde. O autor dos disparos ainda não tinha sido identificado até por volta do meio-dia de hoje, né? Até agora há pouco a gente não tinha informações a respeito do autor dos disparos. Se encontrado, ele deverá ser indiciado por tentativa de homicídio. Na verdade, não foi um homicídio, foi uma tentativa, mas este ano a gente já passa dos 20 homicídios em Araçatuba, um número que já supera os do ano passado. Preocupante, realmente, essa escalada, né? E faz com até para as autoridades de segurança é um desafio, porque eu acho que é praticamente impossível você zerar, né, ocorrências de homicídio, mas acho que a partir do momento que a população passa a ter uma sensação de segurança, né, fica melhor, né? Então eu acho que com notícias como essas, né, a gente acaba isso acaba criando uma pressão maior para as autoridades em relação a isso. Agora, é um desafio para as autoridades em segurança, porque pelo que a gente viu, eles estavam conversando ali no bairro, houve uma discussão e um rapaz sacou a arma e atirou contra o outro. Então, a gente tem que levar em consideração o aspecto passional desse crime, né? Exatamente. Por isso que é um desafio também para as autoridades, porque como é que você vai controlar um crime passional? Exatamente. Passional é no calor da emoção, você saca a arma e acaba atirando contra o outro, querendo matar o outro, né? Então, realmente é complicado. Eu acho que o que falta é desarmar essa população. O grande desafio é esse também. Olha, para você ver, mesmo crescente o número de casos como esse, existem pessoas que ainda pedem o fim da polícia militar, né? É um absurdo. Como haverá segurança da população se não mais existir a polícia? A gente precisa de mais policiais. Quanto mais, melhor. Bom, eu gostaria de agradecer também as pessoas que comentaram aqui no Facebook, né? A gente postou um trechinho do programa ao vivo na página da Folha da Região no Facebook e várias pessoas comentaram, né? O Antônio Augusto diz o seguinte: estou morando em Petrolina, Pernambuco, e estava lá assistindo o Cidade Aberta pelo Facebook. O Guerino Marangon, lá de Birigui, também ligadinho no Cidade Aberta. E várias pessoas comentaram, né? O Rony Oliveira disse que é uma inovação o programa. O Ednei Matos disse que gostou também. Enfim, várias pessoas comentando e assistindo o Cidade Aberta. E mais uma vez a gente faz o convite para você participar pelo WhatsApp 996656711. E um outro canal também que a gente abre aqui no programa é o de reclamações. E a gente vai mostrar agora a reclamação de moradores ali nas proximidades, né, nas imediações da esquina da rua São Marcos com a Major Mendonça. Lá o problema é uma valeta que está danificada há pelo menos 6 meses e até agora nada de conserto. Vamos mostrar, Guto, a valeta lá no Jardim Sumaré? E motoristas que utilizam esse trecho da rua São Marcos, no cruzamento com a Major Mendonça, estão reclamando deste buraco onde deveria existir uma valeta para o escoamento de água. A gente consegue perceber aqui, ó, que os próprios moradores e os vizinhos sinalizaram esse trecho com galhos, com pedaços de construção, né? Tem também madeira aqui, para mostrar para os motoristas que aqui é um ponto perigoso. Eu conversei com o pessoal que mora aqui nas redondezas
eles me disseram que a maior incidência de acidentes, de ocorrências, é à noite, justamente por esse trecho ser muito utilizado por ônibus estudantis, já que aqui na região a gente tem uma faculdade, tem também um colégio particular, e aí à noite é muito escuro, eles não conseguem visualizar esse problema, e aí os motoristas acabam caindo com os veículos dentro dessa cratera aqui na rua São Marcos, na esquina com a Major Mendonça. É isso aí, o Guilherme Leal, repórter da Folha da Região, mostrando pra gente o problema da valeta lá na esquina da rua São Marcos com a Major Mendonça. E vocês estão vendo, foi uma gravação feita com celular e você que está assistindo a gente pode fazer o mesmo, pode gravar aí um problema do seu bairro, de perto da sua casa, enfim, se você estiver passando por algum lugar também que não seja próximo, mas se você vê um problema, você pode filmar e mandar aqui pra gente pelo WhatsApp que a gente vai mostrar, vai colocar no ar e vai cobrar as autoridades, cobrar das autoridades uma solução. Lembrando que o intuito disso aqui é melhorar o dia a dia das pessoas, né? Melhorar o seu dia a dia, melhorar a convivência, enfim, tornar Araçatuba uma cidade melhor. Esse aqui é o intuito. Agora é lamentável nós vemos uma situação como essa já ainda existente em Araçatuba há tanto tempo, né? Passa administração, vem administração, e os buracos ainda são problemas recorrentes aqui na cidade, em qualquer bairro, né? Bairro nobre, bairro periférico, bairro universitário, como Sumaré. Não tem distinção de bairro. Todos os bairros. E até a gente conversando, né, aqui antes do programa, né, a gente lembrando que nessa atual administração chegou-se logo no começo a dizer que ia acabar com os buracos. Foi uma promessa de campanha do prefeito Cido Sério. 8 meses, né? Mais precisamente. Né? Exatamente. Então, 8 anos se passaram e aí o problema vai se agravando. Outras promessas foram feitas no decorrer desse tempo, né? Vindo até de secretário municipal. Em determinado ano, estávamos em março, ele prometeu acabar com os buracos em outubro, né? Então, assim, a gente vê, assim, às vezes até que por parte do poder público, a gente fica se questionando se existe alguma seriedade realmente nas promessas feitas em relação a esse problema tão escancarado em Araçatuba. Foi bom você falar isso, Arnon, você tocar nesse assunto, porque eu me lembro, a gente fala de promessa de campanha, né? Eu me lembro que em 2012, na última campanha eleitoral, foram colocadas inclusive máquinas numa sinalização de que seriam feitas obras ali no bairro São Rafael, na rua Antônio dos Santos Ribeiro, uma via que é campeã de reclamação. É impressionante. E na época, em 2012, eles colocaram máquinas, distribuíram máquinas pelas ruas, disseram que iam providenciar ali a recuperação das vias, as que não tinham asfalto seriam asfaltadas. Mas sabe o que aconteceu? A campanha acabou, a eleição foi vitoriosa para o prefeito Cido Sério e uma semana depois não tinha mais máquina no local. Esqueceram. Vocês acreditam? Boa simulação. Então foi uma pegadinha realmente. Quem acreditou se sentiu enganado porque foi uma promessa vazia, uma promessa que não foi cumprida, tanto que até hoje a rua Antônio dos Santos Ribeiro é uma das recordistas em reclamação em Araçatuba, fica lá no bairro São Rafael. Você falou do ano de 2012, pode-se dizer que ao longo desses 8 anos foi o grande boom, né, dessas obras de asfalto aqui na cidade. O ano da campanha eleitoral. O ano da campanha. Realmente muitas obras foram feitas e, no entanto, alguns lugares que passaram por obras naquela época hoje voltaram a essa situação deprimente. Quer dizer, aí a gente fica se questionando até sobre a qualidade do material empregado nessas obras de asfalto aqui em Araçatuba, né? E como o Arnon falou, é um problema recorrente não só em bairros de periferia, como também em bairros nobres. A gente vê o Nova York está depredado. Então isso quer dizer que os buracos são os problemas mais democráticos que a gente tem em Araçatuba. Não tem preconceito de classe. Exatamente, né? Até foi o próprio Guilherme nessa reportagem que mostrou agora. Você tem uma ideia, nem mesmo em vias, né,
por onde passa o transporte público, existe uma certa manutenção, né? Você vê, só em 2 semanas a Folha da Região noticiou 3 casos de ônibus que atolaram, né? Então você vê... Tua, não é? Da tua. Então, quer dizer, você vê o nível da gravidade do problema, né? Olha, gente, nós recebemos uma outra mensagem aqui pelo WhatsApp de um telespectador que pediu para não se identificar. Mas ele diz o seguinte, que daqui de Araçatuba até Avanhandava foram feitos 2 retornos na rodovia Marechal Rondon. Um perto do pedágio de Glicério e outro no assentamento do Sem Terra em Penápolis. E ele fala que em Avanhandava tem um presídio que foi inaugurado em 2003 e lá não tem nenhum retorno para saída de funcionário e nem para visitantes, né? As pessoas que vão até o presídio visitar os parentes, né? E essas pessoas precisam, quem quiser retornar para Araçatuba, precisam ir até perto de Promissão para conseguir retornar, ou seja, ali perto de Avanhandava, perto do presídio, não tem retorno na via, né? E ele está reclamando, ele acha que isso é um descaso. Ele falou que anda mais ou menos uns 13 quilômetros do presídio até o próximo retorno. Então ele fala que isso é um descaso total da via Rondon. Então não é só um problema de Araçatuba Andradina, então se estende para o lado para outra direção também. É isso aí. Bom, vamos falar de política de novo, né? Um assunto que pega fogo. Vou aproveitar o Arnon aqui. Política nos move, né? É isso aí. A Justiça de Araçatuba deu prazo de 15 dias para que o prefeito afastado Cido Sério do PT pague multa de R$ 17.500 decorrente de condenação judicial sofrida por sua gestão ter estampado o slogan de sua coligação nas eleições de 2008 em kits escolares distribuídos aos alunos da rede municipal em 2009. O valor é o mesmo do salário pago ao petista, ou seja, ele estampou o slogan da campanha dele de 2008 nos kits que ele distribuiu no ano seguinte para os alunos da rede municipal de ensino, né, Arnon? Exatamente, né? Você vê... Que ousadia, né? Pois é. Às vezes o que para o grosso da população pode ser uma coisa tão simples, você vê o prejuízo que dá, né? Realmente o entendimento deles está claro, que isso caracteriza uma promoção, né? Então, era talvez assim, das ações no Ministério Público, das várias, né? Contra essa atual gestão, era que corria há mais tempo, praticamente desde o começo, em 2009. E um detalhe interessante dela, desse caso dos kits escolares, foi que ela ainda gerou uma outra ação de improbidade administrativa, essa sim por superfaturamento na compra de kits escolares. É um outro problema também. Na época em que a secretária era Beatriz ou era Marta Dourado? Era Beatriz, acho que era Beatriz, Beatriz Soares Nogueira. Agora, assim, a gente vê que essa ação dos kits escolares que eu falei do superfaturamento pode levar até uma cassação, né? Mais uma, né? Do prefeito Cido Sério. Porque ele já tem 4 cassações em primeira instância, né? Condenações por cassação em primeira instância. Então, também, essa é uma delas, inclusive. Ele está recorrendo, né? É um problema aí. Na época, os kits escolares custaram quase pouco mais de R$2,5 milhões de reais, né? E foi apontado o superfaturamento de 51,3%. Gente, é um absurdo isso. Absurdo. Eu queria pedir para a técnica mostrar, se nós tivermos imagem dos kits aí, para o pessoal relembrar como que era esse kit. Nós temos a imagem aí, ó. O grande problema, como o Arnon não se fala nem na qualidade do material. A gente percebe que na campanha impressa, como isso foi usado e nos valores que Araçatuba para todos estava, né? Exatamente. Estampado em todos os materiais. A gente vê ali giz de cera, cadernos, uma pastinha, todos com uma sacolinha, o logo Araçatuba para todos, né? Isso é querer se apropriar de uma obrigatoriedade, que é uma obrigatoriedade, né? Ele distribuir kits para os alunos da rede municipal. Uma obrigação do poder público fazer isso. Mas não se promover em cima disso, né? Porque eles querem dizer que é um favor para a população. E não, a população paga por isso. Quem pagou por esses kits fomos nós e os pais dos alunos que receberam.
né? Não foi comprado com o dinheiro do prefeito para ele querer se autopromover em cima disso, um ato de bondade, né? E a justiça agiu corretamente, né? Condenou, e agora ele vai ter que desembolsar aí no prazo de 15 dias a quantia de R$17.500. Eu acho que decisões como essas, acima de tudo, além do fato em si, elas também têm o seu efeito pedagógico, né? Servem de alerta para outros políticos, né? Principalmente esses que vão disputar as eleições agora, para ficar atentos em relação à forma como utilizar a máquina pública, né? Para que não caia nesses deslizes, não é, Arnon? Exatamente. Porque às vezes pode ter sido um deslize da primeira administração do Ciro, o pessoal meio recente, vamos colocar o logo da campanha aqui no material escolar. Então, né? Gente, complicado, né? Mas isso também serve de aprendizado. É uma maneira didática que dói, lógico, né? Porque causa transtorno, mas é uma maneira da gente aprender o que pode e o que não pode. Do gestor público também vislumbrar o que ele pode fazer e o que ele não pode, né? Afinal de contas, são recursos públicos que ele administra, né? Recursos que são oriundos de impostos, de taxas, de tributos que a população tem que desembolsar aí, porque senão também ela é prejudicada, né? Então, acho que isso também serve de aprendizado. Kits escolares, estava até pensando, foi um tipo de assunto que ao longo dessa gestão gerou muita dor de cabeça, né, para o governo. Além dessa questão aqui dos processos, né, tanto da frase como do superfaturamento. Nos anos anteriores havia muitas queixas em relação à demora na entrega desses materiais também, né? Então, parece que foi um tipo de problema que assombrou, né, durante muito tempo essa administração. Realmente. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp 996656711. Fique à vontade para mandar a sua crítica, o seu comentário, dar a sua opinião, enfim, são vários assuntos que a gente está tratando aqui e a sua opinião é muito importante para a gente, a sua participação é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta. 36367778. Vender ou alugar com Telefolha é sem esforço, aqui todo mundo vê. Seu anúncio brilha muito mais. Carro ou moto, imóvel ou emprego, com Telefolha é fácil vender ou alugar. 36367778. 36367778. Telefolha é rápido e fácil anunciar nos classificados da Folha da Região. É só ligar. 36367778. Vender ou alugar com Telefolha é sem esforço. Todo mundo lê. Estamos de volta com Cidade Aberta, programa que é feito para você e aguarda a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 996656711. Fique à vontade para mandar a sua crítica, o seu comentário ou mesmo dar a sua opinião sobre um assunto que você acha relevante para a cidade ou que a gente tem abordado aqui. Enfim, estamos aqui para atender você e o nosso intuito é melhorar o dia a dia, melhorar a vida da comunidade, melhorar a vida das pessoas aqui em Araçatuba. Bom, vamos às últimas notícias neste programa, né? Alegando estar desempregado, um pintor de 38 anos tentou furtar 2 peças de picanha em um supermercado na região central de Araçatuba na tarde de ontem. A mercadoria está avaliada em R$ 128. Ele foi preso em flagrante e, para não ir para a cadeia, teria que pagar uma fiança de R$ 2.000. O crime aconteceu por volta das 4 da tarde em um supermercado na Avenida dos Araçás. Uma testemunha viu quando o homem, que é morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, colocou na cintura, debaixo da roupa, as carnes embaladas que estavam expostas em um freezer.
ela foi até o açougue e comunicou uma funcionária que avisou o fiscal sobre a tentativa de furto. O acusado passou a ser monitorado, pegou uma embalagem de iogurte, pagou pela mercadoria no caixa, mas não mostrou que estava com a carne escondida e tentou sair sem pagar. Ao ser abordado, ele resistiu. Enquanto era detido, as 2 peças de carne, sendo aproximadamente 2,8 kg, caíram no chão. Que coisa, hein? A polícia militar foi chamada e o pintor levado ao plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência de tentativa de furto. Até o início da noite de ontem, o dinheiro referente à fiança não tinha sido apresentado à polícia, né? Bom, não dá nem pra gente dizer que é crime famélico, né? Porque se fosse pra matar a fome, acho que ele não seria tão seletivo assim, né? Teria escolhido outro tipo de carne, ou teria pego arroz ou feijão. A primeira carne que tivesse na frente, ele teria pego, não 2 peças de picanha. Foi bem seletivo, né? Costuma ser a carne mais nobre no mercado. Complicado, né, gente? Agora, por esse ato, tem que pagar R$2.000, aí sim dói no bolso, hein? Dá pra comprar pra quem tá muita desempregado, picanha daria e outras pra comprar carnes muita nobres, picanha, né? realmente. Bom, vamos falar uma matéria agora sobre prestação de serviço, falar de solidariedade, né? Os estoques de sangue em Araçatuba estão em baixa, né? E os estoques pedem socorro. Desde a chegada recente do frio em Araçatuba, serviços de hemoterapia público e privado do município têm visto cair em mais de 50% o número de doações de sangue. O núcleo de hemoterapia, por exemplo, chega a coletar em dias quentes sangue de até 70 doadores por dia. Já nos últimos dias, a média diária não ultrapassa 30 no serviço público, né? Então é complicado. As pessoas, a gente nunca sabe quando vai precisar. Esse sangue é utilizado em casos emergenciais, em que há necessidade de cirurgia, ou mesmo para quem precisa de transfusão de sangue, né? Em situações emergenciais. E os centros de doação de sangue, de recebimento, de coleta de sangue, estão aí com os estoques praticamente zerados. É uma coisa muito preocupante, hein? Acho que outro dado que chama muito atenção nessa questão referente à doação de sangue, né, vem do próprio Ministério da Saúde, né? Ele aponta que no Brasil 40% dos doadores eles doam, se for para amigos, parentes, né? Quer dizer, essa questão que você falou mesmo da solidariedade, né? Ela tem que ser cada vez mais estimulada, não apenas para assim, ajudar aquele que é próximo, né? No caso, o amigo ou o parente, né? Tem que ter, a pessoa que vai doar, ela tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Até porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Exatamente. Né? Algumas campanhas de instituições educacionais da cidade promovem a captação de doação de sangue no começo do ano, no meio do ano, no retorno das aulas. O próprio estabelecimento comercial agora, né? Também a gente teve o exemplo ontem, né? De um supermercado da cidade que fez a parceria, né? Com o núcleo aqui da cidade. E eu achei interessante isso que você citou, Arnon, da parceria com o supermercado, que não só os funcionários do supermercado aderiram à campanha, mas também os clientes. Né? Isso foi muito interessante. O que acontece? Às vezes a pessoa até tem a vontade de doar, mas não sabe como funciona, os critérios. Então, o supermercado, que às vezes é um lugar de grande aglomeração, né, contribui com essa iniciativa. Contribui muito, porque as estimativas dizem que quando a pessoa doa pela primeira vez, ela acaba se tornando um doador periodicamente. Ele acaba doando outras vezes também. Então, essa ação aí do supermercado, tomara que ela seja multiplicada por outras empresas também. Sem contar que vendo outras pessoas doando sangue, ela se estimula e passa a doar também, não é? É isso aí. E só para lembrar, quem pode doar sangue? Quem tem a partir de 16 anos de idade, mas esse caso precisa aí da autorização dos pais ou dos responsáveis, então é dos 16 até os 69 anos de idade. Precisa também gozar de boa saúde, tá bem de saúde, não pode estar gripado e não pode ter feito tatuagem recentemente, não pode ter sido diagnosticado com hepatite também, enfim, mas a grande maioria é um potencial doador de sangue, né? E como o Arnon falou, é um ato de solidariedade que a gente tem que praticar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Um dia pode ser eu, pode ser você, pode ser o Arnon, pode ser alguém mais próximo, né? Alguém da família, enfim. Então vale a pena, é um ato de amor, né? Então acho que vale a pena praticar.
Bom, vamos às últimas notícias também aqui no portal da Folha da Região. Nós temos várias informações e a gente traz, lembrando que o nosso programa é ao vivo, transmitido pela TV Araçatuba, pelo canal 21. Nós temos também um canal do YouTube, alvivo.tvaraçatuba.com.br. Também é possível assistir pelo YouTube. A gente falou de criminalidade, falou de violência, falou de tentativa de homicídio, falou de homicídio, mas um outro fato preocupante também em Araçatuba é o grande número de adolescentes menores envolvidos com o tráfico de drogas. E 2 adolescentes foram apreendidos na noite de ontem em Araçatuba, mais uma vez por tráfico de entorpecentes. Com eles foram encontrados um pé de maconha, porções da droga e dinheiro. Os garotos têm 17 anos de idade e seriam encaminhados à vara da Fazenda e da Juventude. Lastimável, né? Lamentável. Esses meninos que tinham que estar na escola, aliás, à noite eles tinham que estar dormindo, né? Não tinham nem que estar na rua, 17 anos de idade. É um problema de educação, né? Eu acho que... E de estrutura familiar. Estrutura familiar e educação, porque se essas crianças, esses adolescentes, no caso, tivessem uma educação familiar, eles não teriam essa atitude, não teriam esse envolvimento com o crime, com o tráfico de drogas. E é crescente, nós vemos que cada vez mais os jovens se envolvem com esse tipo de crime. Então, mas você sabe o que estimula também esses jovens a praticarem o tráfico? É o dinheiro, entre aspas, fácil, né? Porque é muito dinheiro, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, para eles, é muito melhor, entre aspas, praticar o tráfico do que ser, por exemplo, um menor aprendiz num supermercado ou numa outra empresa, né? Como menor aprendiz, ele vai ganhar ali um salário mínimo ou meio salário mínimo, e com o tráfico eles ganham muito, porque tem muita gente por trás, né? Tem os traficantes que fornecem a droga, falar, você vende tanto por dia para mim que eu te dou X. E acaba sendo um atrativo para esses meninos que, a gente acabou de dizer, sem estrutura familiar e sem educação, só pode dar nisso. Por serem adolescentes, eles não conhecem aquele ditado, né, que diz o que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Então, o dinheiro da droga vem fácil, mas também evapora em segundos, como no caso que eles foram apreendidos, o dinheiro não vai aparecer. É isso aí. Bom, nós tivemos mais uma participação do Claudinei, lá do Jardim Ipanema de Araçatuba. Ele reclama de um caminhão que está parado ali na rua Guaraciaba há mais de 90 dias. E essa questão de veículos abandonados em Araçatuba é recorrente também, né? Vira e mexe tem gente reclamando de carro parado, carro abandonado, carro que fica já dias houve e dias até e dias. uma ação da Secretaria de Mobilidade no intuito de punir, né, esses responsáveis, né? Mas a gente vê realmente, principalmente eu vejo muito lá em bairros distantes do centro, isso é uma prática muito comum realmente. E além do estado de abandono do carro, dependendo da situação, ele pode até ser um agravante. Pessoas podem se esconder ali, às vezes, dependendo da situação em que se encontra, até servir de criadouro para o mosquito. Na verdade, são 2 aspectos. Um de segurança pública e o outro de saúde pública. Né? Porque, primeiro, pode vir a ser esconderijo de gente mal intencionada. Né? Ou provocar um acidente. Ou até mesmo, se entrar água, pode acumular essa água parada e acabar virando um ambiente propício para criadouro do mosquito da dengue. O mosquito Aedes aegypti, né? Que não é só da dengue, da dengue, da zika, do chikungunya, etc. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, né? Já falamos demais, conversamos bastante. A gente agradece a participação, agradece a sua atenção, você que acompanhou a gente desde o comecinho. Lembrando que esse programa é ao vivo, mas ele é reprisado ao longo da programação da TV Araçatuba. Então, você que não teve condições de ver o programa inteiro, pode assistir na reprise, que será passada aqui na TV Araçatuba ao longo da sua programação, e fica o convite para você participar, porque esse programa será diário, começa a partir de 12h15 e vai até a 1h15 da tarde. Hoje a gente, como era o primeiro, como era a estreia, a gente foi até um pouquinho mais tarde, são 2h03, né, 14h03, mas a nossa intenção é ficar 1 horinha com você, de 12h15 até 1h15 todos os dias. Então, muito obrigada pela audiência e até amanhã.